Cristo. Oramos agora pela vida do teu servo, ó Pai querido, que estará ministrando a tua palavra nos nossos corações nessa noite. Usa o teu servo com poder e autoridade, ó Pai amado. Trabalha, ó Deus, meu Pai, no nosso meio e usa o teu servo como instrumento, ó Deus. Para falar conosco, seja mel ou seja fel, mas fala conosco porque o que nós queremos aqui é ouvir a tua palavra. Sim, Deus. Pai, fala através do teu servo com a tua igreja. E desde já eu te peço, abençoe a vida dele, Senhor, e guarda o teu filho de toda a retaliação do inferno. É o que eu te peço e assim te agradeço, juntamente a toda a igreja, e todos digam amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Rapaz, gostei da tecnologia. Até a minha voz ficou bonita. Tá vendo, Ronaldo? A minha voz não é que ficou espetacular. Irmãos, não vou dizer que é uma enorme satisfação estar com vocês, porque é evidente isso, porque a gente tem que estar sempre um ajudando o outro. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Porque eu hoje, graças a Deus, estou na presença do Senhor há 6 anos. Aí falo assim, cara, que coisa maravilhosa que é estar na presença do Senhor. Eu mergulho nessa palavra, essa palavra vai me preenchendo. Olha que eu passei por, milhares de coisas, Ronaldo? A gente caminhou nessa vida por caminhos tortuosos, mas aprove ao Senhor nos salvar, porque muitos dos nossos amigos ficaram no caminho, de repente não tiveram a oportunidade de ter a verdadeira vida, porque essa vida que a gente vivia era para quê? Para que a gente pudesse ter oportunidade de reconhecer aquele que nos criou. Por isso que o mandamento de Deus diz que o quê? Honrar pai e mãe. Não importa quem seja teu pai, não importa quem seja tua mãe, o importa é que você, honrando-os, você está obedecendo a Deus. Ah, minha mãe não presta, meu pai não presta, problema deles. O teu é obedecer a Deus. E assim a gente está aí, caminhando, a gente vai lutando, não é fácil. Igual a luta do irmão Átila, não é diferente da de ninguém. Porque o homem é que vê diferença. O homem é que vê pecado feio, pecado bonito, aquele não tem jeito, aquele ali não duvido. Agora Deus não. Deus sabe que Ele vai transformar, porque é Ele o Criador. Ele que pega, mesmo o barro às vezes quebra, o vaso quebra, como diz a palavra, mas quebra na mão do oleiro, não quebra em qualquer lugar. Então, irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem o Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Esse Evangelho, essa passagem ela é muito poderosa, porque ela tem uma mensagem incrível. Pelo menos a mensagem que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu a vejo como incrível. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1. Depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: de onde compraremos pães para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. E Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isto para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar.
Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando já estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-os, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Amém? Amém. Aleluia. Irmãos, eu muitas vezes, acredito que os irmãos também tenham ouvido sobre essa passagem, falando acerca de multiplicação dos pães. Mas o Espírito Santo me deu um entendimento totalmente diferente de multiplicação. Porque a gente pode ver que Jesus não multiplica nada. Ele não multiplica nada. Ele simplesmente reparte. Porque a gente pode ver que eram muitas pessoas, dizem os chamados estudiosos, que era aproximadamente umas 12.000 pessoas, porque haviam mulheres e crianças que não foram contadas, porque não eram contadas naquela região e naquela época. Mas Jesus disse: pô, eles precisam comer, né? Precisam se fortalecer, e aí? A gente que precisa dar o alimento, porque Jesus, ele sempre nos dá alguma coisa, embora a gente às vezes não pegue, né? Às vezes Deus te dá um negócio e você não pega, porque você queria outra coisa, mas isso é falta de entendimento, a gente até entende. Mas o que acontece? Quando esse rapaz, né, que tem os 5 pães, aí a gente vê uma coisa estranha, é falado o nome de André, é falado o nome de Filipe, é falado o nome de Simão Pedro e o nome de Jesus. Amém? Só que esse rapaz que tinha os 5 pãezinhos e os 2 peixes, o nome dele não é mencionado. E a gente vê que a seguir, os pães deles já estão nas mãos de Jesus, que oferece ao Senhor, ao Deus poderoso, e reparte com os discípulos, que repartem com os que estavam assentados. Aí o magnífico disso tudo é que a gente pode ver que a partilha é o que a gente precisa fazer, seja do que for. Ninguém tem tão pouco, ou parece que não tem nada, que não possa partilhar. Porque eu digo para vocês uma coisa: se a gente sair daqui lá para a Barra para pedir um prato de comida, a gente vai tomar segurança na cara, revólver na cara, sai daqui que eu vou chamar a polícia. Agora, se você for ali no bairro mais pobre de Piabetá, eu não vou nem dizer qual é, porque talvez eu não saiba, de certo que você vai se alimentar, porque alguém vai te dar alguma coisa. Alguém que tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Então é algo que a gente tem que aprender com a palavra de Deus, não é querer que nosso nome apareça, porque a gente tem um projeto lá na praça, que é maravilhoso, porque a gente leva o pão, o café, aquela coisa toda, e a palavra de Deus. Aí às vezes, isso é pretexto? Não é pretexto, é os 5 pães e os 2 peixinhos, mas o mais importante é o quê? É a palavra, é o convite, ninguém é obrigado a ir a lugar nenhum. A gente, quando está no mundo, o mundo nos oferece um montão de coisas e a gente pensa que a gente é malandro, né? Todo mundo que caiu no buraco achava que era malandro, e o que não caiu fala que caiu porque deu mole. Isso acontece. Às vezes a gente está numa situação, aí tu acha que tu é malandro, tu entra no ar, tu entrou. Já aconteceu comigo, quando eu entrei, aí saí todo bonitão, né? O bolso cheio, cheio de governador Brizola, aí achando que estava tirando onda. Quando eu estou de cara assim, aí eu achando que eu estava normal, porque eu estava bem vestido. A gente sempre acha que está normal, fazendo a coisa errada. Aí o homem da lei veio, me deu tapa, me esculachou, fez o que eles acham que é certo fazer, embora seja muito errado. Pegou o meu dinheiro, pegou o produto, pegou tudo. Eu fiquei a pé, aí saí dali indignado. E o pior
né? Tinha o dinheiro dos outros ali, aí as pessoas que aí acham, sabe, duvidam de você, aí fica todo mundo querendo te pegar e te bater. Por quê? Porque você está fazendo a coisa errada, você está no caminho errado com as pessoas que estão erradas, e onde tem erro não tem acerto. É igual, não existe você pregar uma mentirinha para falar a verdade, não existe. É verdade ou não é verdade, sabe? É assim, porque a partilha da palavra de Deus, como que ela é feita? É no abraço, é no amor. Você chega, eu não quero saber qual é o teu problema, eu não quero saber o que te levou para aquele problema, eu sei quem que me mandou vir aqui. Tá chovendo, tá não sei o que, você estava doente semana passada, não tem problema, porque essas coisas passam. Agora, o que eu não posso é deixar de abraçar um irmão, de trazer a palavra de Deus, de poder partilhar desse pão maravilhoso que é a palavra de Deus. Porque quando a gente está no mundo, a gente tem oportunidades, né, de fazer muita coisa certa, mas a gente opta pelas coisas erradas. Por quê? Porque todo mundo está fazendo e eu não vou dar mole, né? Eu tenho que ser malandro, eu tenho que ser esperto, mesmo fazendo a coisa errada. Porque assim, eu via muitos irmãos que a gente trabalhava, saía do trabalho, dinheiro no bolso, os caras gastavam tudo, e eu quase tudo. Aí tu chega em casa duro, você tem que começar a semana inteira sem nada, você não tem um pedaço de pão, você não tem nada. Por quê? Porque você gastou na farra, naquilo que não te levou para nada. Mas aprove a Deus o que? Você acordar, né? Você foi tocado, aí hoje você vê assim, rapaz, estou aqui com um monte de irmãos no mesmo problema. Qual o mesmo problema? É querendo se firmar na palavra, porque a gente, quando é um exército, a gente tem que estar junto, né? Está ali, é um pelo outro, outro pelo um, e orando. Eu, quando ouvi o irmão orando ali, aí orando por mim, pela minha esposa, pelo Andrinho, por todo mundo, eu falei assim, poxa, legal, porque a gente ora por vocês e vocês oram por nós, e assim é a partilha. Você vai partilhando esse pão que é a oração, porque a oração é uma coisa tão maravilhosa, que você não precisa ter nada, só fé para orar, né? Como Pedro disse para aquele paralítico que pedia dinheiro, irmão, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Isso é incrível, que todos nós temos, cara. É o amor de Deus, é Deus em nós. Aleluia. E olha, você não precisa ser experiente, você não precisa subir num monte para estar na presença do Senhor, você só precisa se ajoelhar com humildade, como disse o pastor René ainda há pouco, porque a humildade é a coisa mais, que se liga mesmo com Deus. Por quê? Porque você, quando é altivo, você quer rebate, você já sai da presença. Porque se um cara está ali, eu estou aqui, estou há 6 anos, não quero saber de outras coisas, quero ajudar, quero estar sempre aprendendo mais, conhecendo mais. Aí o que eu fiz? Me desliguei dos meus amigos, gosto deles, amo, oro por eles, só não permaneço mais. Eu gostava muito do samba, eu vivia no samba, tenho vários amigos no samba, compositores, cantores, tenho até contato via telefone, porém não vou mais. Por quê? Uma coisa que eu disse para Deus, botando no meu coração para falar para o irmão, não é porque eu aprendi a nadar que eu já vou virar salva-vidas. Não adianta. Você vai mergulhar para salvar alguém que está se afogando, você vai afogar junto, porque você ainda não está preparado, não tem a técnica. E assim é na presença de Deus. Você está sempre buscando técnica, porque uma coisa eu te digo, qualquer homem de Deus que você encontrar daqui até em qualquer lugar, nunca vai te enganar. Sempre vai te falar uma palavra certa. Se você perguntar onde fica isso, ele vai te dizer, pode ir porque está tranquilo. Diferente que às vezes a gente entra numa situação, aí tu fala, pô irmão, onde que é tal lugar? Aí o cara, de maldade, ele te indica para outro lugar e tu, é assaltado, outras coisas acontecem. O homem de Deus não, ele sempre vai te dar uma palavra. E você sempre vai receber aquilo ali, sabendo que é verdade. Eu, sexta-feira passada, estava fazendo um serviço em Copacabana, num prédio. Aí o engenheiro estava lá, aí ele falou assim, poxa Fabão, eu preciso sair para ir lá numa outra obra, cara. Você vai precisar de mim?
aqui para alguma coisa? Eu falei assim, não, cara, eu executo isso aqui tranquilo. Ele, poxa, porque eu vou deixar você aqui porque em você eu posso confiar. Aí aquilo assim, pastor, sabe? Rapaz, não tem coisa melhor do que o cara que eu não sei onde ele mora, ele não sabe onde eu moro, porque ele sabe o que eu falei no meu bairro, né? Mas nos conhecemos através de trabalho, e ele falou assim, pô, vou deixar você aqui, tá cheio de coisas lá na sala de máquina, lá em cima do telhado do prédio. Aí eu lá em Copacabana, né? Sabe o que é? Tem gente que tem dinheirinho ali. Aí eu olhei aquilo e falei, rapaz, Deus é incrível, ele te honra nessas pequenas coisas, que para muita gente pode não ser nada, mas o fato de alguém não convive contigo, confia em você, porque sabe que você é servo do Deus Altíssimo. Aleluia! Rapaz, não tem preço, aleluia. Não tem dinheiro que pague isso, não tem, porque o dinheiro ele acaba, né? Como a palavra diz que é raiz de todos os males, porque quando a gente bota o dinheiro no bolso, a gente fica logo, caraca, é complicado. Por quê? Porque as oportunidades aparecem. Igual eu lembro, eu ainda não era servo do Senhor, mas eu trabalhava em ônibus, e ônibus era uma facilidade que tem para você se envolver com mulheres, essas coisas todas, e eu sempre fui ali, firme, sabe, graças a Deus. Aí eu falei tinha um irmão que, meu Deus, parecia até Davi, aí Salomão. Aí eu falei para ele assim, cara, a tua esposa é uma pessoa maravilhosa, uma mulher bonita, pô, tu fica aí se embolando com coisa. Eu falei, cara, isso acontece, quando você ficar doente, quem vai cuidar de você é de casa. Aí o que aconteceu? Esse cara saiu de casa, foi morar, montou a casa para uma mulher, gastou um dinheirão, aí eu olhava para ele e falei, falei nada, sabe? Um belo dia ele veio triste, eu falei, o que foi? Rapaz, cheguei em casa, do trabalho, não tinha nada. A mulher parou um caminhão lá, levou tudo, eu falei, e agora? Pô, agora eu não sei o que eu faço. Eu falei, se quer um conselho? Ele quer. Eu falei, volta para casa, pede perdão à sua esposa. Aí ele fez isso. Aí a esposa perdoou ele. Eu falei, rapaz, que maravilha. A filha custou a perdoá-lo, mas a mulher perdoou de imediato. Aí eu falei para ele, agora sabe o que você faz? Toma vergonha na tua cara. Aventura, meu irmão. O nome já diz, mulher da rua. Na rua, você não vai encontrar coisa boa, não adianta. Porque você vai estar ali, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa. Rapaz, às vezes eu fico vendo o irmão lá, aquela pose toda, eu falo, cara, se soubesse que essa pose não é nada, ao contrário, te atrai coisas piores. Por quê? Porque aquelas pessoas que tomam conta, ficam imaginando que você é um perigo, e você pensa que ninguém está te vendo. O grande problema, ainda mais hoje que você tem câmera para tudo quanto é lado, você acha que ninguém está te vendo. Aí você vai e bota a mão. Igual quando eu levo alguém para trabalhar comigo, eu falo, cara, nós vamos entrar na casa da pessoa, se você vê um ET, não põe a mão, você só olha, mas não olha muito não. Ele, por quê? Eu falei, por quê? Porque o dono está no escritório lá, mas está de olho no painel. Aí você acha bonito, caramba, eu nunca vi isso aqui. Lá, ele está imaginando, ela já começou a separar. Já começou a separar. Porque é assim que o mundo age, é assim que o inimigo age. O inimigo, ele partilha o mal. Porque é fácil, eu falo, cara, Deus espera você pedir. Deus fica do teu lado, te abençoando, soprando louvores no teu ouvido. Você não escuta. Ele não pode fazer o que você não quer. O inimigo também não. O diabo também não pode botar a mão em você. Mas tem uma diferença. Ele te seduz. Ele bota coisas fáceis. Igual eu. O cara feinho, de repente, está lá, estou aí, casado com uma esposa, uma mulher de Deus abençoada, que cuida de mim. Aí, de repente, vem uma Carla Pérez. Oi, Fabão, eu te amo. Você é o amor da minha vida. Ô, meu irmão. É casa de marimbondo, cara. Não existe isso. Esse negócio de amor à primeira vista, cara, não existe.
Pô, você já é um homem casado, um homem de Deus, está certo no caminho. A palavra diz que não é para desviar nem para o lado, nem para o outro. Por quê? Porque se você olhar, tu está andando na linha reta, tu olhar para o lado, você vai desviar, não adianta. E no desvio você cai. E depois que caiu a primeira vez, meu amigo, é difícil. Por quê? É muitos para te puxar. Eu sempre gosto de falar sobre cair no poço. Porque o poço de anel, quem não conhece, de repente, ele tem vários anéis até um determinado nível. Mais para baixo é só barro. Tu caiu lá no fundo, meu irmão, você pode ser forte. Aí tu quer subir, vai escorregando. Aí você vai perdendo as forças. Aí quando tu vê, tu entra no desespero. Quando você fica desesperado, aí que você não pensa. Aí o que você tem que fazer? Pedir socorro. Ninguém sai do fundo do poço sozinho. Não, ninguém. Tanto do poço físico, como do poço espiritual. Você tem que ter alguém para te puxar. E esse alguém, quem é? É Jesus. Às vezes é difícil a gente ficar aqui. Pô, caraca, maluco. Pô, podia estar lá tirando onda, podia estar fazendo isso. Pô, não estou aguentando. Pô, fissura, um montão de outras coisas que não é mole. Eu sei que não é mole. Mas pior é perder a vida, pior é perder a salvação. Porque se a gente saísse da presença do Senhor e ficasse rico, mas não, você vai sair daqui e vai ficar mais pobre ainda. Você vai correr o risco de perder a tua vida. Por quê? Uma encheção de saco, fica um montão de otários lá contando história, mas essa história é a tua vida, é a minha vida. Rapaz, eu lembro quando já estive do lado de lá, a dificuldade que é você olhar pro cara e falar, não sabe de nada, maluco, tu não sabe de nada. A gente aqui não sabe, maluco. Porque hoje inventaram uma coisa tão glamurosa, que hoje, antigamente a gente chegava na favela, era tudo viciado. Agora não, agora é dependente químico, é usuário. Usuário? Maluco! Usuário, por exemplo, eu sou usuário da Bíblia. Eu apego, aí quando eu meditei tudo legal, eu paro. Agora, um bagulho que eu fui lá, comprei, gastei 200 contos, aí mandei. Aí daqui a pouquinho, pô, mano, e aí? Eu não quero saber de filho, eu não quero saber de mulher, eu não quero saber de nada. Eu quero saber que, vamos rolar uma inteira aí pra gente ir lá de novo. Pô, maluco, o bicho tá pegando lá. E que nada, rapaz, a gente não dá mole. A gente nunca dá mole. A gente já passei por cima dos outros, meu irmão. O cara tá caído lá, furado lá, porque arrumou problema. Deu mole. E tu entra. Por que tu entra? Porque tu pensa que tu é malandro. Porque tu tá endemoniado e não tá sabendo. Porque tu pensa que o diabo é só o capeta. É igual eu fico triste quando eu vejo, cara, que Exu caveira, meu irmão, você tem que se preocupar com o teu Exu, não é com o Exu dos outros, não. O teu Exu é aquele que te leva, aquele que quer puxar você lá pro cantão, pra parada errada. Por quê? Porque os outros tá te vendo. É igual o bêbado. O bêbado ele acha que ele tá bom. Tu chega, a primeira coisa que faz é levantar a cabeça para andar. Alguém quando filma assim, a gente vê, tu fala, caraca, mano, cruz, credo. Aí tu fica assim, rapaz, eu paguei aquele mico, o cara pagou. E o pior, no outro final de semana tu vai pagar mico de novo, porque você não consegue largar aquilo, e você tem um monte ali, para partilhar aquilo contigo, o que é pior. Aí você acha, pô, tudo é meu amigo. Fica duro. Quando tu fica duro, meu irmão, acabou, não tem amigo, não tem nada. Então a gente tem que a gente tem que estar sempre, dar graças a Deus, porque Deus nos separou. Deus falou assim, esses eu quero. Porque Davi foi o homem segundo o coração de Deus, né? Davi tinha 37 homens, que eram chamados de os 30 valentes de Davi, dos quais 3, José de Basebete, Eliasar e Samar. São os 3 que eram os caras que, embora Joabe e Abissai e Benaia fossem mais chegados a Davi, mas aqueles 3 tinham, porque quando Davi estava na caverna de Adulão lá, o bicho pegando, Davi só imaginou assim, maluco, vontade de tomar aquela água lá da fonte, né? De Belém. Aí os caras não falaram nada, saíram de fininho. Rapaz, isso é maravilhoso.
saíram de fininho, passaram no meio do exército, foram lá, beberam a água e trouxeram. Aí Davi falou, não posso beber isso aqui, rapaz, está maluco? Não posso fazer isso. Jogou, ofereceu ao Senhor. E eles são mencionados por Davi. E aí o incrível disso tudo, que era só pinta braba, era só gente igual a gente. Sabe, os 30 de Davi, os 37 dos quais, diz a palavra que o 37 era Urias, o Eteu, o qual Davi traiu de morte, né? Davi foi o grande pecado de Davi. Aí quando a gente vem para Jesus, Jesus tinha 12 pinta braba também. Só que ao contrário de Davi, que traiu um, o Jesus foi um que traiu ele. Aí a gente às vezes se coloca, na maioria das vezes, no lugar desse um que traia a Jesus. E a gente acha, não estou traindo não, é só uma vez. Cara, o problema de só uma vez, é só uma vez que a gente vive. A gente tem a oportunidade de voltar para a presença do Senhor várias vezes, mas para viver é uma vez só. Aí você vai ter a oportunidade de reconhecer que o Senhor é o único que pode te salvar, é o único que realmente pode restaurar a tua vida e a minha vida, e pode nos dar a vida eterna, porque é isso que nós precisamos, de vida eterna. Agora uma coisa eu digo para vocês, irmãos, nunca, por nada, abram mão de estar na presença do Senhor, a não ser quando o Senhor falar, você está pronto, porque é Deus que diz que é a hora que você pode ir. Não vá por impulso, não vá porque o outro está falando, isso aí não dá em nada. Dá sim, porque não tem coisa melhor do que viver. A gente quando faz uma visita no hospital, tipo INCA, aí você vê assim, as pessoas com câncer, que é uma doença que levou a minha mãe, várias pessoas que eu amava, e está levando outras. Você vê a pessoa ali querendo, crendo, sabe? E muitos não conseguem. Não conseguem por quê? Porque é aquela coisa, Deus só cura aquele que ele precisa, porque é o motivo. Não que ele não precisa daquele que morre. Por quê? Como ele já bem disse, meu reino não é desse mundo. E a gente tem que crer nisso. Porque se você não crê nisso, que o reino de Deus não é aqui, você vai viver nessa dúvida. E a dúvida é a pior coisa que tem. E quando você tem dúvida, você para. Quando você para, você é atropelado pelo tempo, você é atropelado por uma sorte de coisas ruins. E o que acontece? Você perde a oportunidade desse pão, que é o pão da vida. Porque a parte mais importante, eu até nem falei, dessa partilha do pão, é que Jesus, depois que ele dá graças ali, ele oferece, o Senhor agradece, ele partilha o pão, assim, parte o pão, dá para um discípulo, o discípulo pega aquele pão, dá para um outro atrás, e o outro vai dando, e assim, aqueles pedaços de pão, vai passando de mão em mão, até chegar o último, e aquele último come, e assim vai. E o mais incrível, que a gente sente isso na palavra, é que ninguém comeu antes da sua hora. Aí você imagina, 5.000 homens mais 7.000 mulheres e crianças. Criança, sabe que criança tem aquela coisa de querer, né? Me dá. Ali, diz a palavra que Jesus partilhou, deu ao discípulo, o discípulo ao povo, e assim foi, e assim tem que ser com a gente. Não importa o que você está dando, o valor que tenha para o mundo, tenha certeza, para Deus esse valor é alto, porque é o pão do céu, e você só vai comê-lo na hora certa. Amém. Porque às vezes a gente vê o cara, acontece muito lá no café lá, o cara come, daqui a pouco ele entra, ele não obedece a fila, aí ele não obedece a fila, ele quer ficar na frente do outro, aí tu fica assim. Logo teve um, pegando roupa. Aí eu falei, irmão, tu já pegou 5 roupas, tem mais pessoas, não adianta você pegar um monte. Aí
Falei, eu não estou aqui para chamar a tua atenção, não. Mas é algo que as pessoas também precisam. Não adianta eu pegar 5 roupas, outro ficar sem nenhuma. Diferente do pão, tudo bem, graças a Deus. O Senhor tem abençoado, que a gente tem conseguido trazer bastante pão, né? O suficiente. Eu espero um dia que não precisemos trazer nada. Esse é o nosso desejo. Que a gente não precise mais ter casas de recuperação. Sabe o que a gente vai precisar ter? Chega até a me arrepiar. E teremos casas de adoração. Olha que maravilha. Aleluia! Rapaz, é incrível. Sabe por quê? Porque aqui ninguém é perdido, ao contrário, todo mundo está no caminho. Como aquele de Emaús, que não sabiam, que tinham dúvida de com quem eles estavam caminhando. Nós não. Nós sabemos com quem que nós estamos caminhando. Nós estamos caminhando com Jesus, cara. A gente tem esse privilégio. Sabe uma coisa? Se o presidente da República vier aqui, ninguém chega perto. Ninguém. O negócio até te mata. Agora, Jesus chega aqui, você nem sente que está perto. Sabe por quê? Porque ele está dentro de você. Glória a É só Deus, isso. Pai. Só isso. E a gente só precisa ter ele dentro da gente e partilhar com o outro. Porque todas as vezes que eu tenho a oportunidade de fazer o bem, e se eu não fizer, diz a palavra que eu peco. Então, não adianta. Às vezes eu falo na igreja, irmão, pecado não é só fumar maconha, cheirar, roubar, se prostituir, não, cara. Pecado é hipocrisia, fofoca, duvidar do irmão, duvidar de Cristo no irmão, pior de tudo. A gente vê muito isso. O cara passando e olhar, irmão, se você não acredita, eu falo muitas vezes, eu escuto o nego, não, que a gente vai pecar, porque a única coisa que a gente não consegue é parar de pecar. Eu falei, então Jesus é mentiroso. A palavra diz que Jesus, vá e não peques mais. Jesus é mentiroso? Meu irmão, se você não consegue parar de pecar, o problema é teu. Peleja, ora, faz aí propósito, desvia do mal. Não é fácil não, cara. Claro que não é fácil. Por quê? Porque às vezes estou preocupada contigo. Ai, Ronaldo, será mesmo? Vou vigiar. Esquece de se vigiar, meu irmão. Porque o problema sou eu, não é o outro não. O problema sou eu. O traidor sou eu, não é o outro. Sou eu que estou errado, não é o outro. O pecado é meu, não é teu. Porque os teus pecados são teus, os meus são meus. E você vai pagar por eles. Eu vou pagar por eles. Então eu preciso o quê? Vigiar-me. Por isso que é necessário a gente estar sempre em assembleia. Está sempre um olhando para o outro, nos olhos, ali no coração. As pessoas vêm para te atacar, vão vir para te atacar, para ter certeza. Mas o que é a outra face? É não responder. Quando o cara fala uma gracinha, aí tu olha assim, pô, sou que só de carne em boi, eu arrebento ele. Não, ora por ele, ora, abençoa. Tem coisa melhor do que você abençoar, porque a bênção é uma coisa tão poderosa, que ela não é para os outros, ela é para você. Você manda lá, mas ela é em você que vem. Cara, é incrível isso. Quando a gente entender que quando eu faço alguma coisa para alguém, na verdade, essa coisa que eu estou fazendo é para mim. Porque Jesus já disse isso. Todas as vezes que fizeres a um desses pequeninos, irmãos meus, é a mim que o fizeres. E é isso que a gente precisa. Sabe, irmão? Eu fico emocionado, eu ia falar uma coisa, falei outra, porque, sabe o que acontece, rapaz? É tão maravilhoso a gente poder olhar e ver Cristo em cada um. Sabe, rapaz, eu nunca imaginei, eu tenho 59 anos de idade, podia ter morrido há muitos anos atrás, naquela época de Xavier, lembra de Xavier? Xavier lá de Fragoso, lembra? Aquela época, meu Deus do céu, sabe, então a gente podia estar perdido, estar lá, ó, no inferno, mas graças a Deus estamos aqui, sabe? A gente tem amanhã eu tenho que acordar 4 e pouca da manhã, vou acordar feliz, por quê? Porque eu estive com os irmãos em assembleia. E assim eu agradeço a rica oportunidade, que Deus possa abençoar a todos vocês, porque
a gente tem que estar sempre um pelos outros. Amém? Amém. Pastor, isso aqui é... Eu fico emocionado, rapaz. Pô...